noite, pessoal. Boa noite a todos que estão assistindo a gente agora, que vai assistir depois, né? Que a live foi postada lá. Queria agradecer a todos que já estão ao vivo aí. Hoje nós estamos convidados novamente aqui o Fabrício, né? A gente marcou de se aprofundar mais em dois temas, né? E a gente vai conversar, bater um papo legal, falar da importância da igreja, da sociedade, do ser humano, do homem em si, na sociedade, né? Vamos trocar ideia bem legal. E hoje tem sorteio, tá, pessoal? O pessoal que está assistindo aí vai ter sorteio. Tá fixado lá. Tá fixado? Ainda não? Deixa eu mostrar pra galera o que é o sorteio aqui, pra galera já. E eu vou deixar gravado, né? Tipo, é pra quem tá Quem tá ao vivo, tá, pessoal? Pode pôr o nome da gente também ou não? Aqui, ó. Juruena aqui, ó. Que top, hein, cara. Quem gosta de carne, não? Sorteio Então, é pra quem vai estar assistindo a live aí que vai fazer o sorteio, tá? Mandar um abraço pro André, o André já tá na live aí. O grande pastor Fabrício. A galera já tá começando a entrar na live aí. Vamos acessando aí, pessoal. Eu já queria agradecer por você ter aceitado, já tá aí com a gente, né? E eu queria começar falando um pouco da importância da igreja na sociedade. Como que você descreve a importância da igreja na sociedade hoje? Eu acho que se não tivesse igreja, né, nem o mundo seria... Boa noite a todos que estão nos acompanhando já. O Neno, Jailson, o Wender está aqui nos bastidores também. Então hoje o nosso propósito é falar um pouco sobre a importância do homem, né, na sociedade. Essa questão de sacerdócio do homem realmente, tanto na sua família, e também introduzir isso na questão da importância da igreja na sociedade. Então eu acredito que nós devemos começar do princípio, né? Quando nós falamos a respeito de propósito e importância, nós vamos ver quando Deus cria lá no princípio todas as coisas. Eu costumo dizer que os 3 primeiros capítulos de Gênesis, eles têm resposta para toda a nossa vida, né? Quando nós queremos alguma resposta sobre família, sobre princípio, nós buscar logo no início da Bíblia ali, a gente já consegue encontrar essas respostas. Então hoje o nosso propósito é falar sobre isso, né? Essa questão da hombridade, essa questão do sacerdócio, né? O quanto é importante isso em todas as esferas da sociedade, né? Na escola, nas empresas, na política, né? Essa questão do homem, né? Então, e também depois eu acredito que no segundo ponto aí a gente pode falar um pouco sobre a questão da importância da igreja, né? Então nós vamos dar uma mergulhada nisso aí hoje. Mandar um abraço também para Kelly. Um abraço para Kelly também, está assistindo a gente ali. Boa noite. Esse Kelly é sua esposa, velho? Não. Minha Kelly. Kelly é diferente. Parecido, verdade. Parecido. Então a gente vai abordar esses dois temas aí hoje. Mandar um abraço também para nossos patrocinadores, né? Todo mundo, nossos patrocinadores aí, depois a gente fala o nome aí, fica ligadinho. Queria mandar um abraço também para toda a galera ali do Brasa Forte, né? Patrocinador da gente ali, a Academia Poi Fit. Lembrando que hoje o podcast é patrocinado pela Brasa Forte, tá, pessoal? Então vamos ficar todo mundo ligadinho aí. Então eu queria que você começasse a falar um pouco da importância, né, do homem na sociedade. Isso, vamos lá. Quando Deus cria o homem no princípio, Ele cria o homem com um propósito, né? Tá lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus diz assim, ó: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então, aqui nós vemos já o primeiro propósito do homem ao ser criado por Deus e ser posto na terra, né? É um propósito de governo. O homem foi criado para governar. Aqui, quando ele usa o termo domínio,
né? É o mesmo termo para governo. Então, o primeiro propósito que Deus estabeleceu para o homem, né, no Gênesis, lá no princípio, é governo. O homem foi criado para governar. Vamos adiante, nós vamos entender governar o quê? E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, aqui nós já vemos uma clareza na distinção da criação, homem e mulher. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, como eu disse, o propósito inicial é governo, né? E daí aqui ele traz novamente a palavra sujeitai a terra. E depois ele usa o termo, Deus usa o termo para Adão e Eva, ele usa o termo assim, frutificai e multiplicai-vos. Né? Muitas vezes as pessoas usam esse termo aqui de encher a terra, multiplicar para ter um monte de filho. Tem um monte aí. Né? E daqui um pouco nós vamos entender que realmente é ter filhos, mas não é ter filhos de qualquer jeito. Quando Deus fala com eles para eles se multiplicarem e encherem a terra, nós temos que entender que nesse momento que Deus está falando com eles, eles não tinham caído em pecado ainda. Eles eram a imagem e semelhança de Deus. Então, quando Deus determina isso para eles, Deus está dizendo o quê? Frutificai e multiplicai. Multiplicar o quê? Multiplicar pessoas à imagem e semelhança de Deus. Conforme Deus havia criado eles, no padrão que Deus havia criado, eles deveriam estabelecer esses padrões para os filhos deles. Né? Então, por que é importante a gente voltar aqui no princípio para nós falar sobre o propósito do homem e da mulher? Porque se nós não voltarmos aqui aonde que Deus estabeleceu tudo, daqui um pouco lá na frente na nossa conversa, se tiver algum corte por alguém, às vezes vai achar que nós estamos usando alguma linguagem machista aqui. Entende? Então a gente precisa entender a condição de cada um. O homem foi criado para governar. Logo adiante ali, em Gênesis ainda, ele diz que faria, daí Deus ele abre um parênteses ali na criação e ele explica como que ele criou a mulher. Né? A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, né? E ele viu que tudo era muito bom, criou os animais, os casais de animais, ali, enfim, ele viu que tudo era muito bom. Daqui um pouco ele olhou para o homem e falou: não é bom que o homem viva só. Né? Então ele fez aquele homem cair num profundo sono, e a Bíblia diz que da costela ou da lateral do homem, do lado do homem, Deus ele faz ele cair, ele tira uma parte aqui do lado e cria a mulher. E daí ele diz assim: eu te farei uma ajudadora idônea. Né? Então, quando nós continuamos lendo a palavra lá adiante, nós vamos ver a importância da mulher na vida do homem. Né? E lá o texto diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. O que é edificar a casa? Edificação é alicerce, é fundamento. Se você passar num prédio, agora lá em Balneário Camboriú vai ser construído um prédio de 550 andares. Vai ser o maior prédio, o prédio mais alto do mundo. Se não tiver alicerce. De 550 metros de altura, desculpa. Vai ser o prédio mais alto do mundo. Eu estava olhando ontem o tanto de furo que eles vão fazer e ferragem que eles vão colocar para o fundo dele. Né? Aquilo ali tudo é edificação. Quando o prédio estiver pronto, eu pergunto para vocês: vão ver alguma coisa lá embaixo? Vai enxergar as ferragens que vai estar lá? Vai enxergar todo o concreto que eles colocaram na edificação? Não vai enxergar. Então, quando nós vemos um homem de sucesso, quando nós vemos um homem que está cumprindo o seu propósito na terra, pode ter certeza que por trás desse cara existe uma mulher que está edificando a casa dele. Existe uma esposa que está cuidando da casa dele que ninguém está vendo. Entende? Então, assim, às vezes, como eu costumo dizer a vocês, a gente aparece aqui, mas nós somos só uma figura que está representando todo um pessoal que está aqui atrás da gente. Né? Eu estou aqui com vocês hoje, a minha esposa está lá em casa, cuidando dos filhos, organizando a casa, ajeitando, ajustando alguma coisa. Né? Então, o papel dela é tão importante quanto eu estar aqui falando com vocês, ou até mesmo muito mais importante, porque se não fosse ela, talvez eu nem estaria aqui. Entende? Sim. Então, assim,
antes de nós entrarmos mais a fundo nessa questão da importância do homem na sociedade hoje, a gente precisa entender isso. A importância da mulher também. A importância que ela tem, mesmo que muitas vezes não está sendo vista. Como eu dei o exemplo para vocês de um prédio. 550 metros de altura o prédio em Balneário Camboriú. As brocas que eles vão furar vai dar mais de 80 metros de profundidade. Ferragem, toda uma estrutura lá para baixo. Que quando o prédio ficar pronto, ninguém vai passar lá e vai admirar, vai dizer assim, nossa, que bonito esse alicerce, esse fundamento que vocês lançaram. Não vai ser visto isso. Eles vão ver só o prédio. Então, um homem de sucesso, ou empresas de sucesso, a maioria das vezes, por trás delas existe uma mulher que está lá fazendo um trabalho, que está fazendo toda uma edificação que ninguém está vendo. Então, é importante, antes de nós entrarmos no assunto da importância do homem, e nós trazemos essa questão da caminhada dos dois juntos. Por que Deus tirou a Eva do lado de Adão? É justamente com esse propósito, para alguém que esteja do lado dele. Não à frente dele e não atrás dele, mas do lado. Então esse é o propósito. Não colocou ninguém acima de ninguém, né? Não. Bom demais, hein? Vou mandar um abraço para todo mundo aí, tem bastante gente na live já assistindo a gente. Então, a gente começou falando do propósito do homem, da importância que tem uma mulher na vida do homem, Fabrício? Igual você falou, geralmente, o pessoal só vê o homem, esse homem é bem sucedido, esse homem é aquilo e tal. Por trás disso tem uma grande mulher, Aquela frase, Tem uma frase antiga sobre isso aí, Por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Bem famosa. Exato. Então, assim, a gente adentrando agora um pouco mais no assunto do tempo em que nós estamos vivendo. A gente fez uma análise lá do princípio, O propósito original, quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e deu uma ordem, governa e multiplica. Governa tudo que estiver ao teu alcance, tudo que você está vendo, e multiplica a minha imagem, que vocês foram feitos na minha imagem. Então não é sair por aí fazendo um monte de filho, de qualquer jeito, e achar que tá cumprindo o propósito de multiplicação. Não é. A multiplicação é justamente uma multiplicação segundo a imagem e semelhança de Deus. Os nossos filhos, eles têm que ser parecidos com Jesus. Nossos filhos têm que ser cristãos, têm que ser parecidos com Cristo. Esse é o propósito da Bíblia. Esse é o propósito da palavra. Então nós pegamos o início, agora vamos trazer para uma realidade de hoje. Como que está a condição dos homens hoje? Como que está a questão dos homens na sociedade hoje? A gente conversa com muitos homens e até mesmo mulheres que eles não têm plano de casamento. Lá está lá na faixa de 30 e poucos anos, você pergunta aí o casamento. Não, eles não têm interesse no casamento. Melhor estar só, alguns dizem. Eles falam assim, está muito difícil de achar gente. Por quê? Por que está difícil das mulheres encontrarem um homem? E por que os homens têm dificuldade de encontrar uma companheira nos dias de hoje? Sendo que é o propósito de Deus uma família. Lá no princípio, Deus criou uma família. No jardim, Ele estabeleceu uma família. O propósito original de Deus é uma família. E por que hoje está tendo esse desafio tão grande? De a mulher encontrar um companheiro e o companheiro encontrar uma esposa. Só pesar o mesmo. Tem um monte de gente que a gente conhece. Muita gente. Gente boa, Não, verdade. Que poderiam estar casados um com o outro, mas eles estão totalmente distanciados. Mas por que isso? Por que essa realidade hoje? Então, se nós começarmos a abordar isso, nós vamos ver que o padrão que as pessoas estão buscando na outra pessoa, muitas vezes é um padrão de perfeição. Está buscando no outro que, na verdade, falta nela. Ela quer simplesmente que o outro corresponda com aquilo que está faltando nela. E hoje nós vemos o quê? Qual que é uma das principais colocações que as mulheres fazem hoje, quando é questionada a respeito de casamento? Que os homens, eles se tornaram muito adolescentes, infantis. Os homens não têm posicionamento de homem. Tem um monte de homem frouxo hoje em dia. Fala muito, eu vejo esse mulherada que é solteiro, fala assim. Então, e hoje nós vemos o quê? Movimentos, de homens que está acontecendo, que está lutando para resgatar a hombridade de volta.
resgatar de novo essa questão do posicionamento, do sacerdócio do homem. Então, a questão não é simplesmente o cara ser macho, né? Ele tem que ser um homem de verdade. E um homem de verdade, segundo a Bíblia, é um homem que é o sacerdote da sua casa. Então aqui nós voltamos agora para o propósito de Deus. Qual que é o problema de hoje? É porque não tem homem? O homem tem um monte. O que falta é o quê? Homens dispostos a ser sacerdotes da sua casa. Né? E ser sacerdote vai gerar uma série de desgastes nesse homem. Primeira coisa, ele vai ter que se responsabilizar pela conexão da casa dele com Deus. Ele é o responsável, né? Se nós pegarmos lá o livro de Levítico, existia uma ordem para o sacerdote todas as manhãs. Ele tinha que acender o fogo do altar e começar um processo de sacrifício todas as manhãs. Esse é o trabalho do homem na casa dele. Toda manhã ele tem que invocar o nome do Senhor na casa dele. Ele tem que se responsabilizar pela família dele. Ele tem que orar pela família dele. Ele tem que buscar Deus pela família dele. Ele tem que proteger a família dele. Então tudo isso vai gerar uma série de conflito. Sim. Né? E daí o homem, hoje em dia, nós vemos o que? Homens que casam ou namoram lá, tu pergunta assim, daí quando que vai ser o casamento? Não, eu estou namorando. Namorando há quanto tempo? Há 15 anos. 10 anos namorando. 5 anos namorando. Né? Só que o namoro dele já é um namoro com as práticas de um casamento. Só que não assume a responsabilidade de um casamento. Ele vive como casado, mas ele quer se comportar como alguém que é solteiro. Né? Então, assim, hoje está tendo muito essas figuras. E por que disso? Aonde que se perdeu isso? Se perdeu justamente na família. Que é o que nós começamos no princípio falando aqui do mandamento que Deus deixou. Multiplicai, né? Para que eles se multiplicassem segundo a imagem e semelhança do que eles haviam sido criados. Então existe um padrão de casamento, existe um padrão de noivado, existe um padrão de namoro. Né? E hoje, como isso tudo foi distorcido, né? Então hoje fica muito fácil para um homem ter vários relacionamentos, certo? E não ter compromisso com ninguém. E vice-versa, a mulher é a mesma coisa. Porque essa parte que você falou lá de Levítico gera muita responsabilidade e sacrifício, né? Para o homem, né? A analogia assim, ter fogo aceso e tal. Isso é um sacrifício que você tem que ter, todos os dias. Então os homens fogem disso aí. Exato. E se você hoje, nós começarmos a falar aqui agora sobre responsabilidade. Nós falamos sobre o cara que está solteiro, a mulher que está solteira, né? E não há esse desejo de casamento, não há esse desejo de gerar filho, de constituir uma família. Né? Isso está cada vez ficando mais raro, né? De homens que realmente quer casar, quer constituir uma família. Né? Ou até mesmo tem alguns que são casados já há anos, só que não foi lá e documentou o casamento dele no cartório. Tem homens que têm resistência em relação a isso. Né? A gente encontra homens que falam, não precisa papel, é só um papel. Mas se é só um papel, camarada, por que você não vai lá e não faz o papel? Entende? É só um papel, cara. É só um papel. E tem homens que, muitas vezes, o que está escondido por trás desse desejo dele de não fazer um papel, de registrar no cartório, é que ele tem medo de uma separação e ele tem que dar metade para a mulher. Entende? E ele não sabe que, juridicamente falando, se houver uma separação, ela vai ficar com a metade e ele vai dar mais uma parte da metade dele com danos morais que ela pode pôr um processo nele pelo tempo que ela teve com ele e não documentou isso. Então, assim, se o pensamento obscuro dele lá, o que está oculto nele é esse, entende? Não tem sentido algum. Então, assim, o homem ele precisa assumir responsabilidade. Questão de separação nos dias de hoje. Né? Quantas separações que a gente tem visto? Ficou algo simples. As pessoas simplesmente casam, separam. Biblicamente falando, se nós somos cristãos, Deus não aprova isso. A Bíblia diz o quê? O que Deus uniu, o homem não separa. Às vezes vem alguém lá, briga, desentende com a esposa, lá vem pedir conselho, vamos separar. Mas por quê? Não, porque está muito difícil. Eu falei, difícil vai ser se você se separar. Daí você vai ver a situação difícil. Porque não existe
Eles pensam, eu vou separar dessa esposa e vou encontrar outra esposa. Você não vai ter uma ex-esposa. Você vai ter uma primeira, uma segunda, uma terceira. Aquela ali, a primeira, vai fazer parte da sua vida até o final. Então, assim, não existe um plano B para o casamento. Deus estabeleceu um casamento. O homem que está casado hoje não separa. A mulher que está casada não separa. Entende? Vai ter dificuldade, vai ter as lutas. E aí nós vamos entrar nisso. Nessa questão do posicionamento do homem na família. Qual que é a responsabilidade bíblica de um homem na família? Efésios capítulo 5, verso 25. Ele fala, o apóstolo Paulo escreve, qual que é a responsabilidade do homem junto à esposa dele. Olha o que está escrito, ele diz assim, vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, olha o padrão do amor que o homem tem que ter pela sua esposa, assim como o amor de Cristo pela sua igreja. Como que Jesus amou a igreja? Se entregando e morrendo por ela. O homem tem que estar disposto a morrer pela sua esposa. Então, bater na esposa, mediante uma palavra dessa aqui, nem pensar. Ofender a esposa, mediante uma palavra dessa, nem pensar. Entende? Nem pensar. Aqui a palavra está estabelecendo o quê? O nível de amor de um marido pela sua esposa é o nível que ele tem a disposição de morrer por ela, como Cristo morreu pela igreja. Esse é o padrão do amor. Entende? Então não existe separação. Não existe homem bater em mulher. Não existe isso. A mulher é a parte mais frágil do casal. Mas a minha mulher, ela me dá muito trabalho e não sei o que e tal e coisa, nós casamos, agora estamos brigando, todo dia vamos separar. Estamos desentendendo, todo dia vamos separar. Beleza? Mas como que foi que vocês se conheceram? Porque geralmente o pessoal casa apaixonado. E quando ele está apaixonado, ele só vê as qualidades. Só as qualidades. Quando casa e vai para dentro da casa, os dois se deparam com uma realidade totalmente diferente. Né? Um gosta de acordar mais cedo, o outro gosta de dormir até mais tarde, um dorme mais cedo, o outro dorme mais tarde, e daí começa a ter essa divergência dentro de casa. Então é a hora do quê? Dessa conexão dos dois, de haver um equilíbrio dentro da casa, né? E não de uma separação. O casamento é uma união de duas pessoas totalmente diferentes, que têm culturas totalmente diferentes, que decidem morar debaixo do mesmo teto. É claro que vai dar problema. Né? Então, falando sobre a responsabilidade do homem na sociedade, o primeiro passo de responsabilidade dele é dentro de casa, é dentro da família. Uma instituição, né? A primeira instituição que Deus estabeleceu é uma família, como nós falamos. Né? Deus estabeleceu uma família, Adão e Eva é uma família. Deus estabeleceu um padrão de família. Então, assim, entrando nessa questão da responsabilidade do homem, nessa questão do posicionamento do homem desse tempo. Primeiro ponto, ser responsável pela sua casa. Ser responsável pelos seus filhos. Aqui tem um outro texto, Salmo 127, 3. Ele fala sobre a questão dos filhos. Né? Ele diz assim, eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre é o seu galardão. Então, vocês todos têm filho aqui? Sim. Tem filho? Então assim, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que o teu filho, ele é uma herança, só que não é sua. Ele é do Senhor. E quando que uma herança ela é transferida para o dono da herança ou para aquele que tem de direito da herança? Quando aquele que está na posse da herança hoje morre. Então, o momento em que nós falecermos, a herança que está na nossa mão vai ir para aquele que é de direito, que é Deus. Então, quando nós nos colocarmos diante de Deus, a partir do momento da partida de qualquer homem que estiver assistindo aqui, nós que estamos aqui, nós vamos ser cobrados pelos nossos filhos. Porque Ele colocou algo para nós cuidarmos, colocou alguém para nós cuidarmos, que não é nosso. Os nossos filhos, tem gente que fala assim, eu não crio filho para mim, eu crio para o mundo. Coisa nenhuma. Verdade. Você cria filhos para Deus. Os seus filhos são herança do Senhor. Você vai prestar conta do seu filho. Se você não levar ele para ouvir a palavra de Deus, se você não ensinar ele a orar, se você não ensinar ele
o que é certo, o que é errado, se você não ensinar ele os mandamentos de Deus, o responsável por ele é você. Você vai prestar conta do seu filho. Daí lá na frente, hoje a gente vê pais dizendo assim, aonde foi que eu errei que meu filho está fazendo isso? É claro que foi você que errou. É claro que foi você. Por quê? Quando o teu filho foi te entregue, não tinha aquelas épocas do CD virgem lá, que a gente colocava a música que queria? Hoje em dia é pendrive, agora já deve ter outras coisas, né? Cartão de memória, enfim. Eu sou da época do CD ainda. Eu lembro isso. Você pegava o CD virgem, você gravava a música que você queria. A criança, quando nós recebemos ela, nosso filho, nós vamos colocar como fundamento e princípio para ele o que nós quisermos. O que nós estabelecer. Só que nós vamos prestar conta disso, perante o que está aqui na palavra. Então nós estamos falando sobre a responsabilidade do homem em relação à esposa, né? Agora nós vamos falar em relação aos filhos, porque não tem como nós saímos de dentro do campo familiar para poder entrar na sociedade se nós não falar de casa. Sim. Né? Se nós não falar de família. Então ele diz que os filhos são herança do Senhor. Né? No versículo de número 4 do Salmo 127, ele diz assim, ó, como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Então assim, imagina você com um filho muito bem educado na presença de Deus, muito bem trabalhado nos mandamentos de Deus. A Bíblia diz que ele é como uma flecha. Não tem aquelas aljavas daqueles filmes que a gente assiste de guerreiro? Um filho nessa condição é como você ter uma flecha muito bem alinhada aqui com você. Você pega, você coloca a flecha no arco, você puxa ela até próximo do seu peito, né? Que é o trabalho que nós fazemos com o filho. Sim. Você traz ele até aqui, perto de você, para que depois você lance ele para cumprir um propósito. Por isso que ele coloca que os filhos são como flechas na mão de um homem poderoso. Né? Se nós ensinarmos nossos filhos nos caminhos de Deus, nos caminhos do Senhor Jesus, se nós ensinarmos eles serão como flechas nas nossas mãos. Chegará uma hora que nós vamos lançar eles sem medo, sem medo. Nós podemos lançar um filho nosso para uma faculdade, do jeito, por mais depravado que está hoje, muitas faculdades aí, federais, perdidos, né? Por mais que esteja nessa condição, o nosso filho será luz em meio às trevas. Ele não vai se corromper. Por quê? Porque existe palavra de Deus dentro dele. Ele foi edificado, ele foi treinado, como uma flecha na mão de um homem poderoso. Daí ele diz no versículo de número 5, ele diz assim, ó, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Ou seja, o homem que tem vários filhos nessa condição. Né? Um homem que tem vários filhos e filhas treinados para lançar no meio desse mundo, na condição que está. Imagina, um filho nosso, Jailson, digamos que nós temos 18 anos para treinar ele, para mandar ele para uma faculdade ou para um lugar. Imagina você treinando um guerreiro, 18 anos, cara. Você pegar alguém, tem que chegar alinhado. Você olhar para dentro da sua casa como um exército e você treinar o seu filho durante 18 anos como um guerreiro. E eu não estou falando de guerreiro que vai lutar a guerra com armas, não. Eu estou falando de guerreiros que vão lutar com as armas do Senhor. Né? A Bíblia diz que as armas da nossa milícia elas não são carnais, mas são armas espirituais e poderosas em Deus para destruir todo tipo de fortaleza, sofisma, levando cativo todas essas coisas. Né? Então, as nossas armas são essas. Nós treinar os nossos filhos, diz, ó, bem-aventurados são aqueles que enchem a sua aljava com esses filhos. E ele diz assim, ó, não serão confundidos. Quantos pais que estão confundidos hoje com os filhos? Não sabe se o filho é uma coisa, se o filho é outra. Não sabe se o filho está lá aprontando ou não está. Não sabe se o filho está falando a verdade ou não está. Não conhece. Entende? Por quê? Porque ele não treinou. Ele não treinou. Ele deixou a TV treinar o filho dele. Terceirizou a educação, né? Deixou outras pessoas treinar o filho dele, sendo que ele deveria ter discipulado o filho dele. Deveria ter treinado o filho dele. Ele recebeu ele sem nenhum... Nós dando o exemplo de novo do pendrive sem nenhuma música. Ele recebeu ele sem nenhuma música. Ele colocou ali dentro para tocar o que ele queria. Entende? E o texto segue. Ele diz assim, ó, não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Né? Então, quando alguém vier nos atacar em relação à família, nós vamos ter autoridade para dizer, não, aqui na minha casa não entra esse tipo de coisa.
quando o inimigo vier contra a nossa casa e nós estivermos com a nossa casa treinada nessa condição, a Bíblia diz que nós vamos falar com os nossos inimigos à porta, o inimigo não vai ter poder de entrar na nossa casa. Então assim, veja como é importante a condição de um homem posicionado dentro da sua casa. Entende? A condição de uma mulher, por mais que o trabalho dela não tenha sido visível para a sociedade, mas ela está edificando a sua casa, treinando os seus filhos dentro de casa. E lá na igreja, e alguns amigos meus, às vezes se surpreendem com os filhos deles com 17 anos, 18 anos, querendo casar já. Né? Ele fala assim, poxa, mas meu filho está com 16, 17 anos, quer casar, não pode, não sei o que, não sei o que. Eu falei, calma aí. Casar agora talvez não seja realmente a saída. Mas você precisa ver o lado bom disso. Qual que é o lado bom de você olhar para um filho de um cristão com 16, 17, 18 anos já querendo casar? Qual que é a parte boa que a gente tira disso? Se ele está com 17, 18 anos querendo casar, é sinal que ele viu no pai e na mãe dele uma referência muito boa e viu que casamento é algo bom. Entende? Então o que nós temos que fazer com isso? Pegar o que é bom dele, que ele viu algo bom no casamento, e nós trabalharmos isso, é treinamento. Fala, meu filho, a tua vontade é boa, só nós precisamos conter ela agora para o momento, e você procede assim, 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 e você vai trabalhando ele dentro do padrão da Bíblia, né? Que o padrão da Bíblia não é o padrão do mundo. Sim. Né? O padrão de namoro bíblico, para começar, a palavra namoro na Bíblia não tem. Né? Não existe essa palavra namoro na Bíblia. Existe noivado, existe casamento. É isso que existe. Existe um período de conhecimento dos dois, que eles vão se conhecer, né? E conhecer aqueles defeitos uns dos outros ali, né? Um do outro ali, eles vão conhecer. Geralmente ninguém quer mostrar, né? Os defeitos, a galera só quer mostrar as qualidades. Sim, essa parte que o Fabrício está falando aí, na entrada ali da adolescência, dos 12 anos, igual o meu filho Lucas, esses dias chegou ele e falou, pai, eu tô namorando. Você tava fazendo um negócio assim, pra dele, cara, eu vou te falar, cara, namorando o quê, cara? 12 anos. Aí, conversei bastante com ele, já saiu a ideia já, mas só que assim, o mundo joga isso na cabeça das crianças. Você tem que orientar. Eles não têm maturidade nenhuma para encarar uma situação dessa ainda não. E só lembrando, voltando lá, um parte que você falou lá, Fabrício, de um amigo meu, claro que ele não vai ficar chateado de falar aqui dele, não vou falar o nome dele não, mas ele disse que já casou 8 vezes, cara. Então assim, com essa mulher agora, acho que é a 9ª. Ele tem 9 problemas ainda. Ele falou que realmente, cara, todas elas perturbam ele até hoje. Casou 9 vezes, ele tá insistente. Tem que parar um pouco pra pensar, o cara casar 9 vezes, talvez o problema não tá na mulher que ele tá casando. Mas assim, é complicado, cara, é complicado assim, a gente fala assim, mas a gente vai ver fora do casamento, cara, o que você vai fazer? Você já tem um histórico lá, o que você vai achar agora? Então, o assunto que a gente está falando hoje, para vocês terem ideia, nós estamos quase 40 minutos e a gente não saiu de dentro da casa. Falando do relacionamento do homem com a esposa, né? E agora nós partimos para a questão dos filhos. Sim. Porque não adianta de nada a gente sair, a gente chegar aqui e pintar uma ideia de um homem perfeito lá na sociedade, sem a gente falar quem que é responsável pelo resultado do cara lá fora. Quem é pai aqui sabe que você chega no final de um dia, às vezes, todo arrebentado em casa, num dia difícil, ou de alguns orçamentos você queria fechar e não fechou, e não foi um dia legal, você recebe um abraço do seu filho, cara, você esquece tudo aquilo lá, entendeu? Você recebe um eu te amo do seu filho ali, um abraço, um beijo dele, né? Daqui um pouco vem a esposa também, dá um abraço, dá um beijo, tem um momento ali de carinho, cara, acabou. Todo aquele jugo daquele dia ali foi quebrado. Então não adianta nada a gente trazer uma realidade de um cara lá fora, tendo sucesso de empresa e tal, se o cara fracassou na família. Nem um sucesso fora de casa, ele vai ser o suficiente para poder acalmar a alma desse homem se ele tiver fracassado dentro da casa dele. Isso acontece direto, sabia? Tem muita gente rico, o cara vive como um fracassado, porque fracassou com filho,
E o vazio que fica, né? O cara não conseguiu criar um filho, não deu educação pro filho. O cara pode ir rico, mas viu? Aí o filho começa a ter gostos diferentes, fazer coisas erradas, porque não teve um pai, não teve uma base. Então isso acontece muito na sociedade hoje. Então, essa questão da casa, né, como a gente está falando, a casa nossa é o nosso porto seguro. Né? Os braços da nossa esposa ali é o nosso porto seguro. Os abraços dos nossos filhos, eles vão nos fazer acordar amanhã e lutar de novo. Claro que isso tudo regado com fé, porque nós vamos ter que ter fé para suportar os momentos de conflito com a esposa. A esposa também vai ter que ter fé para suportar os momentos de conflito com o esposo. Esses momentos dos nossos filhos, quando vão entrando na adolescência, enquanto você está mandando ele ali, ele está te obedecendo em tudo e tal, quando ele não está te questionando. Agora, quando começa a fase dos porquê, né, a gente vai ter que ter sabedoria para lidar com isso, e daí essa sabedoria precisa ser dada por Deus. Porque você vai dizer para ele, não filho, você não pode namorar com 13 anos. Ele vai te dizer, não pai, mas lá na escola, os meninos lá e as meninas estão namorando com 13 anos, por que eu não posso? Até né? é gestante, né? 13 anos é gestante. Então você vai ter que ir para a Bíblia e você vai ter que mostrar para ele o padrão de Deus. Né? E eu quero falar bem rápido aqui para a gente seguir sobre um padrão de casamento bíblico, né? Que nos dias de hoje ele é considerado até retrógrado muitas vezes. Qual que é o padrão bíblico para um casamento? Quem está procurando casar, quem é jovem aí, pega bem isso aqui que eu vou falar aqui agora. Qual que é o padrão de um casamento bíblico? Ele é dividido em 3 fases. A primeira fase é o conhecimento dos dois. Digamos, seja lá 2 jovens, 17, 18 anos, estão nessa fase de se conhecer. A primeira fase é eles se conhecerem como melhores amigos e irmãos. Os dois se conhecer como melhor amigo e irmão. Se ele está conhecendo a moça como melhor amiga e irmã dele, vai tratar ela como se fosse irmã dele, ele não vai ficar agarrando ela de qualquer jeito por aí. Porque ele não faria isso com a irmã dele, certo? Sim, certo. Então ele vai ter que olhar para a moça que ele tem interesse de casamento como se fosse irmã dele. Esse seria o tratamento. E eles se tornarem melhores amigos e irmãos, porque daí eles vão se conhecer. Os defeitos, as qualidades, vão começar a caminhar juntos, vão se conhecer. Certo? Viu que é padrão? Essa primeira fase aqui, o princípio do conhecimento dos dois, vai valer para toda a trajetória deles lá no final, e vocês vão entender daqui um pouco por quê. Do padrão do casamento. O começo, se os dois se conhecerem como melhores amigos e irmãos, e eles migrarem para um desposamento, a Bíblia não fala de namoro, a Bíblia fala de desposamento, que seria um noivado de hoje. Que é um período para o camarada arrumar uma casa, né? Para poder tirar a moça da casa que ela mora, para dar uma condição no mínimo igual ou melhor do que ela vive hoje. Né? Então ele tem que ter uma casa organizada, ele tem que se organizar. Ah, não pode comprar uma casa, mas o trabalho dele dá condição para ele pagar um aluguel, para ele manter a esposa. Então se prepara para o noivado. Esse é o desposamento bíblico. Esse é o noivado bíblico. Conseguiu isso? Está pronto para casar. Casou, eles vão começar a ter relacionamento íntimo, vão começar a ter toda a bênção de um casamento. Entende? Que eles não tiveram aqui antes. Só que tem um detalhe. Agora vocês vão entender por que muita gente se separa, por que tem muito cara que bate na esposa, ou até a mesma esposa que bate no esposo. Existe casos também. Vocês vão entender o porquê agora. Se os dois se conheceram aqui como melhor amigo e irmão, noivaram e casaram nessa condição, eles vão já conhecer os seus defeitos e as qualidades, certo? Então vai ter dias que eles vão se irritar de uma tal forma que o relacionamento íntimo não vai ser o suficiente para poder amenizar a paz dentro da casa. Eles vão precisar realmente ter esse relacionamento de amigo para poder estabilizar de novo e voltar à unidade do casal, certo? Eles se conhecem. Quando eles ficarem mais velhos, que as paixões, todo aquele fogo que existe na juventude começar a se apagar com a idade, né? Que em nome de Jesus o nosso não se apaga. Mas se isso vai acontecendo lá no final, o que vai restar lá na velhice? Vai restar o companheirismo, né? Que eles fizeram lá no princípio, a amizade, o relacionamento.
É o que sobra, né? O desejo de estar juntos os dois, os melhores amigos, estar junto ali, entendeu? Porque não tem mais uma beleza para oferecer para o outro, né? Talvez ir na academia, fazer um monte de exercício, não vai levantar, às vezes aquelas pontas ali que está meio caído, não vai conseguir definir mais, vai restar o quê? Vai restar lá no final a amizade e o companheirismo do casal. Por que muitos se separam no decorrer dessa caminhada? Porque ele casa com alguém que ele se apaixonou e não com alguém que ele conheceu como melhor amiga. Não com alguém que ele conheceu como uma pessoa de relacionamento próximo. E quando ele se depara com a pessoa real que ele casou, muitas vezes vai haver violência, vai haver separação, entende? Então assim, agora se vocês quiserem, a gente consegue já sair de dentro do âmbito da casa. Ficou bem claro. E imaginar um homem desse agora, que estruturou uma casa, um homem que está disposto a morrer pela esposa dele, né? Está disposto a morrer pelos filhos dele. E a gente faz essa pergunta para os homens que estão assistindo. Você está disposto a morrer pelo seu filho? Né? Vocês estariam dispostos a morrer pelo filho de vocês? Estariam dispostos a morrer pela esposa? E agora a pergunta que fica para nós: por que a gente não vive com intensidade por eles? Entende? A gente responde, mas a gente olha para trás e a gente vê realmente, a gente vê que está meio que... E aí? É isso mesmo? Exato. Os homens estão lá, talvez de uma forma masculina, eu estou disposto a morrer pela minha casa. Mas por que você não vive com intensidade na presença de Deus, fazendo tudo isso que a gente está falando aqui, se dedicando à sua família, né? Por que a gente não vive com intensidade por eles, sendo que nós estamos dispostos a morrer por eles? Será que realmente a gente está disposto a morrer? Entende? Então fica esse contraponto, né? Agora esse homem estruturado ele pode sair da sociedade, nós podemos imaginar. O que esse homem pode contribuir na sociedade? Né? Gabriel, acho que foi o Gabriel Bertoldo, né, que falou que casa essa semana. Ele falou agora aqui, ó. Acho que ele é filho do Monquico, né? Sim. O Gabriel falou que casou, graças a Deus, que está muito feliz. Parabéns ao Gabriel aí. Pessoal, cara, mais 50 minutos já de podcast. Lembrando, tá, pessoal, tem um sorteio ali, ó. Tá ali a garrafa e tá ali uma mesa de cortar a picanha. Cortar carne, tá, pessoal? Todo mundo que tá aí assistindo a gente aí, a chuvinha boa hoje, tá chovendo bastante, graças a Deus. Deus é maravilhoso, Deus sabe todas as coisas. E não tem coisa melhor, do que falar do nome de Deus, né? Falar de Deus é maravilhoso. A gente está falando hoje aqui, está falando da importância do homem na sociedade, começando pelo papel do homem na família, né, Fabrício? Falando da importância ali do homem para a esposa, para os filhos. E agora a gente vai na parte da importância do homem quando vai para a parte da sociedade. Então vamos pensar que o homem vai, o cara criou o filho vai sair de casa, um homem já. Aí vamos falar sobre a relação, né, com a sociedade, como que o homem tem que se comportar. Você vai falar para nós qual que é melhor aí, como que funciona. Então, como nós estávamos falando antes, hoje está acontecendo um movimento, né? Existem movimentos acontecendo no Brasil e no mundo para resgatar a questão do sacerdócio, né? E dessa questão da hombridade do homem, novamente. Nós vemos aí um movimento muito conhecido dos legendários, né? É um movimento que está tendo aí para levar esses homens a ter uma experiência com Deus, levar esses homens a ouvir a palavra, né? A ser confrontado com a palavra, porque todas as vezes que nós somos confrontados com a verdade, como nós estamos falando aqui nessa noite sobre família, falando sobre o posicionamento do homem, toda vez que nós somos confrontados com a verdade, nós temos uma opção de tomar uma decisão. Ou nós continuamos como nós estamos, para homens, de ser ministrado com palavras direcionadas para posicionamento de família, coisas que às vezes ele nunca teve a oportunidade de ouvir de um pai dele, né? Ele vai ouvir lá de alguém que está ministrando, e muitas vezes o cara fica com raiva da palavra que ele está ouvindo, que confronta ele, né? O homem, quando é confrontado, ele fica bravo, ele fica nervoso, mas depois ele começa
a raciocinar tudo aquilo ali que foi falado. Né? Então, trazendo agora para fora dessa realidade, né, esses movimentos que estão acontecendo, eles têm cooperado muito para que homens se posicionem como homens de verdade, né, como homens que realmente vão estar dispostos a encarar uma realidade de uma empresa, encarar uma realidade de uma família. Né? Hoje se você chamar a atenção de um homem na empresa, como que ele vai responder a isso? Se ele responder com ira, com nervosismo, com discussão, ou dizer, vou sair aqui da empresa porque está me perseguindo. Qual que é a leitura que a gente faz desse homem? Ele não teve um pai presente, na maioria das vezes, que repreendia ele, que ensinava ele. Então não ensinou ele a ser submisso à autoridade. Por que muitas, já parou para pensar, por que muitos homens trocam tanto de serviço? O cara está hoje aqui, amanhã está lá, você pega a carteira dele, é 3 meses num lugar, 2 meses no outro, 4 meses no outro. Por que mudar de trabalho, sendo que você vai pôr o trabalho, vai ter que trabalhar do mesmo jeito? E aonde que você está saindo, vai ter que contratar outra pessoa. Entende? Por que essa migração toda de trabalho? Porque eles não aprenderam a ser submissos à autoridade. Né? Então todo homem ele tem que ser submisso à autoridade. Ele tem que se submeter a uma autoridade superior. Ele está numa empresa, existe lá o dono da empresa, existe o coordenador, existe alguém lá que vai direcionar ele precisa aceitar ser direcionado. Então, essa questão do resgate do homem nesse tempo, para trazer a questão da hombridade novamente, é isso. É dizer para o homem que ele precisa se submeter a uma autoridade. Né? Ele precisa se submeter. Então, isso sim, não se submeter à autoridade, ele está indo contra o que nós estávamos falando antes sobre o propósito do homem de governo. Porque quem não se submete a uma autoridade superior, ele não está preparado para governar nada. Entende? Se ele não sabe se submeter a uma autoridade lá no trabalho dele, quando o patrão dele, ou o coordenador, ou o gerente, ou o gestor dele vai chamar ele para uma conversa, vai dizer, a forma que você está procedendo não está legal. Ou para isso, faz isso. Se ele não conseguir se submeter lá, ele vai refletir isso lá dentro da casa dele. Porque a hora que ele for tratar com os filhos dele, ele não vai saber lidar com uma construção de autoridade dele sobre o filho. Vocês veem como tudo isso vai refletindo da família para a sociedade e da sociedade novamente para a família. Vai gerando tipo um ciclo, né? Ciclo. O cara que não teve uma educação decente com o pai, daí se formou, foi para a empresa trabalhar, digamos assim, igual você falou aí, e ele não obedece lá, e ele vai gerar um filho também que vai ser daquele jeito, aí... Exato. Um ciclo. Então nós vemos o que hoje? Muitos homens, eles são insubmissos à autoridade. Por quê? Porque não foi ensinado a ele se submeter. E volta o papel do pai novamente de ensinar isso ao filho. Alguém não ensinou ele que ele tem que se submeter. Vai trabalhar num lugar e tem que se submeter, porque se ele não aprender a ser liderado, como que ele vai se tornar um líder? Como que ele vai se tornar um homem de governo se ele não tem referência de submissão? O que é submissão? Submissão não é um lugar de humilhação. Se submisso a uma autoridade não é um lugar de humilhação. Submissão é o quê? É alguém que participa da mesma missão. Então, se existe uma autoridade superior a mim e eu me submeto a ela, não quer dizer que eu estou sendo humilhado ou sou menos que ela. Quer dizer o quê? Existe uma missão que ela está para fazer e eu sou cooperador daquela missão com ela. Então, quando a Bíblia diz para as mulheres, eu deixei isso aqui mais para frente, para as mulheres, no mesmo texto de Efésios 5, diz que toda mulher deve ser submissa ao seu marido. Vai causar confusão agora, hein? Toda mulher deve ser submissa ao seu marido. Quando você lança isso, muitas mulheres já se fecham e falam, é machismo. Sim, já mas qual que é a submissão? O esposo dela, né? Ele é o sacerdote da casa, ele é aquele que está na frente para morrer por eles, então ele é o líder da guerra, certo?
Ele é o cara que está à frente para morrer pela esposa, morrer pelos filhos. Ele é o cabeça da casa. Então existe uma missão para ele cumprir. A esposa deve ser submissa à missão que foi confiada a ele. Não está dizendo que ela é menos que ele. Lembra de Eva do lado aqui? Para ser do lado dele. Submissão é o quê? Quando a Bíblia diz que toda mulher deve ser submissa ao seu marido. Assim como a igreja é a Cristo. Cristo tem uma missão na terra. E nós, como igreja, nós somos submissos à missão dele. Entende? E o próprio Cristo falou que nós, como igreja, faríamos obras maiores que as que ele fez ainda. Entende? Então, assim, isso não desqualifica a mulher de forma alguma. A mulher que é submissa ao seu marido, ela está lado a lado com ele. Submissão é o quê? Ela entendeu que a casa dela, o esposo dela tem uma missão e ela está junto com ele nessa missão. E ela está junto com ele. Então, quando ela entende isso, vai sendo criada uma construção. E isso é uma família inabalável, aquilo que nós falamos antes no Salmo 127. Quando os inimigos chegarem na nossa família, nós vamos receber eles lá na porta, eles não vão passar da porta para dentro. Entende? Quando essa construção é criada, o inimigo não tem autoridade para entrar dentro da nossa casa. Entende? Nós recebemos ele lá, falamos, aqui não entra, em nome de Jesus, é daqui para fora. Entende? Então, quando nós vamos resgatando essa questão, esse posicionamento do homem na casa dele, do homem realmente se posicionar como líder da casa dele. A esposa dele está esperando isso dele. Tem muito camarada que ele não quer casar com a esposa no papel, como nós estávamos falando antes, e daí ele reclama que a esposa dele, mas ela não faz isso por mim, então eu não vou dar o papel e não sei o que, vira aquela confusão. Né? Eu já vi alguns casos assim. O que a esposa dele está querendo com o papel no cartório? Para ele pode ser só um papel. Né? Mas a esposa procura no marido segurança. O marido procura na esposa honra. Pode gravar isso aqui. A esposa procura no marido segurança, cuidado, proteção. Então ela não está procurando um papel, ela está procurando segurança. O marido está procurando o que na esposa? Honra. Eu pergunto a vocês agora aqui, se uma esposa começar a tirar foto com as roupas indecentes e postar no Instagram, Facebook, nessas redes sociais, começar a postar uns negócios meio esquisitos lá, ela está honrando o marido dela? De forma alguma. Ela está desonrando ele. Entende? E a mesma coisa, se nós seguirmos o texto aqui, a gente voltou a falar da família novamente, né? Porque está tudo isso conectado. Né? Está conectado. Olha o texto que a gente estava lendo, vamos voltar lá em Efésios 5, que na sequência do texto é muito interessante. E eu quero pontuar isso aqui para depois deixar com vocês aí, se vocês quiserem encerrar, ou a gente tiver mais alguma pergunta, enfim. Não, pode continuar. Olha o que diz aqui, Nós lemos Efésios 5, 25, né, que nós lemos, diz assim, vós maridos amais vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Como? Entregando a vida dele. Então esse é o padrão de um homem com a sua esposa. Tem que estar disposto a morrer pela família. Tem que estar disposto a morrer pela esposa dele. E assim mesmo se entregou por ela, na cruz. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Agora no 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as vossas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Tem camarada que ele cuida tanto dele e não cuida da esposa. Entendeu? O cara parece aquele boneco do Ken, não tem? Mas a esposa dele, coitada, está toda estropiada lá, cara, limpando casa, no sofrimento total. E o cara parece um boneco da Barbie. Entende? Então, assim, a Bíblia não está provando isso. Ele está fora da palavra. E ele diz, aqui está fazendo um paralelo entre a igreja de Jesus, e Jesus, a igreja como esposa de Jesus, e os maridos com as suas esposas. Está fazendo um paralelo disso. E ele diz que ele deve, né, apresentá-la uma esposa, uma igreja gloriosa, sem mácula, ou seja, sem sujeira. Entende? Cristo,
ele vai apresentar a igreja para o pai sem nenhuma sujeira, sem nenhuma mácula. O que nós podemos aplicar isso dentro do casamento de um homem de Deus? Se a esposa dele falhar com ele, se a esposa dele errar com ele de alguma forma, ou se ele tiver algum atrito, ele não deve ir para a rede social reclamar da mulher dele. Entendeu? Ele não deve sair por aí falando para os amigos dele tudo o que a mulher dele está fazendo com ele. Isso é uma responsabilidade dele. Né? Um amigo meu, talvez uma das palavras mais proféticas que eu ouvi sobre casamento, né? Ele me contou que, a respeito de brigas de casais, que sempre havia uma briga de um casal lá, e toda vez o homem ia lá no pastor reclamar da esposa. Chegava lá na casa do pastor, pastor, eu vim aqui de novo, vou largar daquela mulher, por causa disso, toda vez. Toda vez ele ia lá e queria deixar da mulher. O pastor ia, aconselhava, e ele reclamava da mulher. Chegou um dia que ele foi na casa lá, estava lá o pastor e a pastora. Chegou lá, o pastor deu uma saidinha, foi buscar alguma coisa na cozinha, a pastora estava na sala. Daí ela olhou para ele e falou assim, você veio reclamar da sua esposa de novo, né? Daí ele falou, é. Daí ela falou assim, quando que você vai tomar vergonha na sua cara e vai parar de expor a sua esposa para os outros? Então o papel do homem aqui é não expor a esposa dele aí. Tem gente que tem uma briga e vai expor tudo os seus sentimentos, começa a jogar lá trocadilho na internet. Gente, para com isso, todo mundo sabe que você está com problema dentro de casa, fica feio para você. Então assim, o propósito do homem é não expor a sua esposa. Olha, ele vai ter que apresentar ela sem mácula. Agora aqui tem uma palavra profética, nem ruga. Então aqui a Bíblia dá uma base para o marido pagar para a mulher tirar, como é que é? Fazer um botox. Tem uma base bíblica para isso. A mulher dele tá meio caidinha os negócios aqui assim, ó. Tá aqui, ó. Você vai ter que apresentar ela sem ruga. Se vira. Entendeu? Paga para ela ir na doutora, que é uma doutora que faz aqui, né? A levantar aqui o negócio, dar uma arrumadinha, entendeu? Você vai gravar isso aí e vai mostrar. Isso. Vai ter que fazer isso aí pra mim. Tá aqui, ó. Tá fazendo o comparativo da igreja e da esposa, né? Sim. Então, sem ruga e nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, assim, o marido, o que significa santo? A palavra santo não é aquela imagem de escultura, né, que as pessoas fazem lá de alguém que foi uma pessoa boa lá no passado e criam uma imagem de escultura daquela pessoa ali. Santo não é aquilo ali, aquela imagem. A palavra santo significa alguém separado. Separado de quê? Separado de toda essa estrutura mundana. Então nós, como homens de Deus, nós temos que separar nossa família de toda essa estrutura mundana aí fora. A nossa família tem que ser santa, separada de reflexo na sociedade, né? Para que tudo isso tenha um reflexo nas empresas, nas igrejas. Alguém falou bem aqui, vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Ficou gravado? Aí alguém falou que vai ficar gravado. A questão do Botox vai estar aqui. O irmão Leandro falou assim, o irmão Leandro Almeida falou assim, é verdade, em Jesus aprendemos a amar. Não sei aí onde vocês estão assistindo, porque está chovendo bastante aqui, aí tá influenciando um pouco na internet, tá? O irmão falou assim, é verdade, em Jesus aprendemos a amar, e amar é escolher até os defeitos. Entendeu? É sacrifício, não é isso? Exato. Sacrifício. E a gente ama não é por causa das qualidades. As qualidades é muito fácil de amar. É fácil a qualidade, né? Eu amo você por causa disso. Agora, o amor verdadeiro, ele é manifesto realmente nas limitações, né? nos defeitos. Né? Não estou falando de pecado. O pecado deve ser tratado como pecado. Pecado é diferente. Né? Existe um pecado dentro da casa acontecendo. Eu vou amar minha esposa, mas vou permitir ela permanecer no pecado. Não é assim. Meu filho está em pecado aqui, eu vou amar ele e vou permitir ele porque... Não, o pecado tem que ser tratado. Está em pecado? Vamos tratar isso aqui. Você está errado. Vai continuar igual, mas você sabe que você está errado, você não está abençoado. É igual um filho, quer fazer alguma coisa, que o pai está dizendo que não e ele está insistindo. Qual que é o posicionamento do pai? Vai dizer, você quer fazer isso? Eu não te abençoo para isso. Não estou te amaldiçoando, mas você não está abençoado. Agora é uma decisão sua. Vai ver se ele vai fazer.
Entende? Vai ver se ele vai seguir isso. Então, o pessoal deve ter gravado a questão aqui do Botox, né? A irmã colocou aqui, glória a Deus. Mas então assim, hoje a gente acabou ficando mais dentro da casa, tem que né? fazer outro, vai. Mas ficou muito esclarecido a questão do papel do homem, que reflete um homem bem formado e reflete totalmente numa boa sociedade. Então, assim, ficou muito claro. Pessoal, a gente tinha combinado de falar de 2 assuntos, né? Mas já tá com uma hora. Eu acabei de falar. Uma hora. Você já tá bom. 1 hora e 9 minutos já. E geralmente a gente faz a live muito grande. Bom, você vai pegar o nome do pessoal fazer o sorteio? Pega aqui. Você vai pegar o sorteio. Não sei se você consegue jogar na TV ali. Lembrando, tá, pessoal? Vai ter 2 sorteios. E é pra quem tá ao vivo, tá? Quem entrou e saiu não vai ganhar, não. Vou colocar até meu nome aqui. Mandar um abraço pra minha esposa aí, e meu filho, tá assistindo também. Já vou colocar seu nome aqui, vai que você ganha. Mandar um abraço pra todo mundo aí. Pegando aqui. Coloca o nome de todo mundo aí, ó. Quem tá ao vivo aí, manda eu, nós vamos fazer o sorteio. E pensa, pega aí, você vai mostrar pro pessoal aqui, ó. Eu mostrei no início, né? Você pode deixar na loja sua lá daí, velho. Isso é O coisa pessoal X, pegar lá, tá? Pega aí, mano. Pensa numa garrafa térmica top. Toma aqui, ó. Pega aí. Uma tábua de cortar carne aí também, uma faca dentro, tem uma faca embutida aí. Isso não é pra cortar abóbora não, tá? Olha, a galera mandando eu ali, ó. Vocês cortam se vocês quiserem. A irmã tá assistindo lá em Chapada dos Guimarães. Irmã Marina, um abraço pra senhora. Um abraço pra todo mundo. Querida. Nordeste, cara. Tem Nordeste aqui, ó. Leandro, Roberto. Glória a Deus. Graças a Deus tá levando a palavra de Deus longe. Você está colocando o nome de todo mundo ali, ó. Depois, se ele esquecer, vocês pegam aí de cacete aí, né? Então, enquanto o Cícero pega o nome ali, vamos conversar mais um pouco, né? Aproveitar esse tempo que a gente tem disponível ainda. Vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Sobre a importância do homem na sociedade que a gente estava falando, agora da família, né? Jailson, a gente até agora, como nós falamos, a gente acabou ficando mais dentro da casa, né? Porque a gente entende que o reflexo da sociedade que nós temos hoje não é porque deu errado na política, ou porque deu errado nas empresas, ou é corrupção, porque deu errado dentro da família mesmo. A luta nossa hoje como igreja, como filhos de Deus, é restabelecer a família, né? Então por que está tendo toda essa desestruturação na política, né? De corrupção, de tudo isso que a gente está vendo aí fora, de criminalidade, né? Isso aí, imagina se é uma doença, digamos assim, a corrupção, a criminalidade, tudo isso que está acontecendo hoje é só a febre de uma doença que está escondida dentro das casas, entende? É como se um câncer tivesse gerando essa febre, mas o problema que deu ruim foi dentro da casa. Então assim, por que tem homens corruptos? Porque quando eles eram crianças, eles não foram treinados a ser honestos, entende? Os pais não gastaram tempo. Então nós hoje, não adianta nós esperar que a nossa salvação venha de um presidente, ou venha da política, ou venha de alguém que vai ser o nosso salvador, ou venha de outro país. A salvação nossa, ela está em Cristo Jesus, e nós reorganizando a nossa casa, nós consertando a nossa casa, edificando a nossa casa, entende? Então o que eu vejo hoje? Nós que estamos aqui hoje, esses dias nós estávamos num acampamento para homens lá, 150 homens no acampamento. Você tem que ir nesse acampamento, cara. Você falou, né? Não, tem que ir. 150 homens. Teve ministrações, enfim. Quando eu vi aqueles 150 homens lá sendo ministrados, eu não imaginei simplesmente 150 pessoas na minha frente. Eu via 150 casas, Jailson, aqui em Sapezal, que o vizinho que ouvia briga de casal, discussão, palavrão, a partir de agora vai começar a ouvir cântico de louvor,
vai começar a ouvir palavras de oração, entendeu? Não vai escutar mais discussão, gritaria com o filho, entende? Então, quando o homem ele é transformado por Deus, quando Jesus entra na vida do homem, a casa daquele homem é restaurada. O vizinho dele começa a ver a diferença dele. Então imagina, cada vez que a gente vai e faz um trabalho desse e volta de lá sem homem restaurado, um exemplo, sem homem comprometido com a família, com Jesus, a partir de agora vai ser o sacerdote da casa dele, e coloca isso em prática. Você imagina, a cada vez que nós tiver um encontro, um acampamento, sem família sendo restaurado, daqui um pouco a cidade de Sapezal, entende? Ela está restaurada. Ela está restaurada. O cara que batia na esposa, a partir de agora, ele não bate mais. Entende? O cara que saía do serviço e ia beber cachaça, agora ele sai e vai direto para casa, porque ele tem uma família, ele entende o valor, ele entende a responsabilidade dele com os filhos. Então, assim, um homem restaurado, toda a sociedade começa a restaurar. A política começa a ser restaurada. Entende? Nós temos que preparar os nossos filhos, se nós entendemos que eles têm esse chamado, para serem homens de Deus na política também. Por que a política está do jeito que está hoje? Porque por muito tempo nós, como igreja, dizíamos que a política era coisa do diabo. A política é coisa do diabo, é coisa do ladrão, é coisa não sei o quê. Nós entregamos para o diabo. E qual foi o propósito que Deus estabeleceu para nós lá no princípio como homem? Não era governo? Os filhos de Deus foram chamados para governar a terra. Então o governo ele tem que estar nas mãos de homens tementes a Deus. Entende? Por que hoje está do jeito que está? Porque nós, como cristãos, entregamos a política para o diabo. Entregamos para quem quisesse tocar isso. Nós falamos, não vamos me envolver com isso aí, que todo mundo que se envolve com isso aí cai. Não é bem assim. A gente conhece muitos homens de Deus fiéis que estão na política, estão apanhando muito, mas estão lá e estão dando testemunho. Entende? Então é nós preparar os nossos filhos hoje para que daqui 10 anos, um exemplo, eles tenham realmente acesso a esses lugares aí no poder público e comecem a transformar esses lugares. Então, se a gente quer dar uma resposta para a sociedade hoje, de verdade, é nós transformar a nossa casa. É nós preparar as flechas que nós vamos tirar aqui e lançar. Entende? É você olhar para um filho seu e entender, cara, Deus me deu um soldado ou uma soldadinha, né, uma mocinha, me deu aqui para mim treinar ela durante 18 anos. Imagina, você tem a oportunidade de treinar alguém de 18 anos. A faculdade é no máximo 5. Você tem 18 anos para treinar alguém e lançar ele de uma forma certeira. Então, assim, nós queremos um Brasil diferente, nós queremos uma cidade diferente, nós queremos um estado diferente. É só preparar a nossa família. Está resolvido. Entende? Está resolvido. Sociedade diferente. Serão 2 sorteios? Ué? Serão 2 sorteios? 2 sorteios, pessoal. 2 sorteios. Ó, vamos fazer o sorteio. já colocou o nome de todo mundo lá? Vou soltar o primeiro aqui já. Só queria, ainda de finalizar, né? Só queria pedir para o pastor Fabrício fazer uma oração com a gente, né? Agora no final. Assim que ele fizer a oração, a gente já faz o sorteio, né? E já finaliza, né, o podcast. E eu acho que a gente tem que marcar outro, porque a gente prometeu falar de 2 assuntos, não saímos de um. Mas acabou. E é sempre assim, graças a Deus, né? Mas a gente não é problema, a gente marca outro e a gente faz outro. Já estamos com 1h e 17 minutos. Então eu queria que você fizesse uma oração pra gente aqui e para todo mundo que está assistindo a gente. Então, pessoal, agradecer vocês a paciência de estar acompanhando nós aqui e agradecer aos homens que talvez ouviram alguma palavra aí, às vezes você foi confrontado, né? E é como eu disse, quando a gente é confrontado, nós temos 2 opções: continuar do jeito que nós estamos ou decidir uma mudança. Né? Hoje nós falamos sobre a questão da responsabilidade do homem, da responsabilidade da mulher, da importância da mulher na família. É extremamente importante. Então, assim, as mulheres que estão aí, os homens que estão aí, que haja realmente um desejo no teu coração de se posicionar como homem de Deus, como mulher de Deus, né? Preparar os filhos realmente para que eles façam a diferença. Esse é o nosso trabalho. Se nós prepararmos os nossos filhos e nós lá na frente ver eles rompendo com todo esse sistema e sendo homens de Deus, eles nos ver na presença de Deus. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus,
Eu oro, Senhor, pela vida de cada um que está nos assistindo, aqueles que irão assistir ainda. Eu creio, Senhor, na ação do Teu Espírito Santo, eu creio no poderoso nome do Senhor Jesus. E eu te peço, Senhor, agora, visita, Senhor, cada casa, cada família, visita cada homem, Senhor, que talvez está cansado de viver a vida nessa condição. Que ele possa se dispor a entregar a sua vida, a ver, ó Deus, como é bom te servir, a se dispor a entregar-se verdadeiramente para ti, Senhor, se entregar ao teu caminho. Eu oro, Senhor, por cada família, por cada filho, talvez que assiste, Senhor, aqui, ou que vai assistir ainda, que talvez esteja dando trabalho para os seus pais, que esse filho seja confrontado também por essa palavra, que ele comece a ser submisso ao seu pai, entender que a bênção da vida dele está na submissão e a honra a seu pai e a sua mãe. Ele entenda que seu pai e a sua mãe têm uma missão e ele também faz parte dessa missão. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada casa agora, cada família, cada filho, cada esposa. Em nome de Jesus, Pai, que a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia esteja com a vida de cada um, Senhor, que nos assiste. Em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Amém, amém. Vamos só fazer aqui. Eu vou só tocar o botão aqui. O que dá pra, o pessoal falou, tem que marcar outro. O que dá pra gente fazer? Sim. Dá pra gente fazer no último... Foi isso aqui logo. Então, dá pra fazer no último... Na última sexta-feira do mês que vem. Qualquer coisa, vamos alinhar certinho, né? Pessoal... Quem vai sortear primeiro? Vamos sortear primeiro aqui, ó. Vamos sortear, pessoal. Vamos fazer o sorteio. Lembrando que tem que estar ao vivo aí, tá, pessoal? Pode fazer o sorteio. Pode sortear, por favor. Quem diz o nome aqui? Minha esposa, mano. Vanderlé. Olha aí. Vanderlé, tá ao vivo? Glória Tá a ao vivo? Deus. Tá ao vivo, cadê o meu? Vai tá nós, ei. Vanderlé. Da outra vez ela tava ao vivo, cara. Ela não tava. Tá ao vivo não? Respondeu aí? Não, tá ao vivo não, pô. Tá rodando? Tá lá, Tá ó. travando. Sério, aí, ó. Tá assim, ó lá. Tá ao vivo. Ah, ela tá assim. É porque tá travando pra nós aqui, tá tarde. Verdade. Vou achar que nós temos maratutaia, né? Olha lá, o sistema lá, ó. Eu vou até tirar o daqui novamente pra sortear o. Eu não queria falar nada não, mas esse sistema é pra ele que criou, né? Meu Deus. O código eu O que foi sorteado? A tábua primeiro? Foi, eu tava. Aqui, eu vou tirar aqui, ó. Tá gravado, ó. Diga o nome dela. E o próximo vai ser o. Vamos fazer o sorteio da garrafa? Da garrafa. Cara, top, hein? Vamos lá, ó. Apareceu o nome que queira agora, gente. Abençoe. O Noca. Noca? O Noca. Tá ao vivo aí? O Noca, grande Noca ganhou, O hein? Noca é um querido, cara. Vamos ver se ele... O Noquinha, tá ao vivo aí, tá não? Tem que ver se tá ao vivo, ver se ele tá ao vivo aí. Que demora um pouco, né? Agora sou eu, quem foi? Agora eu, a Camila. Camila. Tá não, ele não tá ao vivo Não não. foi dormir, será? É porque caiu um pouco, né? Voltou de novo, será? Tô aqui. Tô aqui, ó. Ah, Tá demorando um pouquinho. aqui, ó, que você ganhou aqui, ó. Garrafa. Feliz demais, cara. Você é um cara que merece demais, gente boa demais. Ô, mano, aí desenrolado. É pra levar amanhã pro café cheio de café. E tem um café bom, né? Então, pessoal, era isso. Mais um podcast, mais um Podzal, graças a Deus. Vamos tentar marcar para a última sexta-feira do mês que vem. Mais uma, para a gente aprofundar mais no outro assunto. Falar de Deus é sempre bom, né? E convido vocês também a assistir sexta-feira que vem. Um abraço, que Deus abençoe cada um de vocês mais e mais. Né? Queria que se agradecesse todo mundo que está assistindo também a gente aí. Amém. Fabrício. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela paciência de vocês, né? Pelo convite de vocês, a gente poder estar aqui, esse bate-papo, falando sobre Deus, falando sobre a palavra, sobre tudo isso que a gente acredita, tudo isso que a gente crê, né? Faz parte da nossa vida diária, então é muito bom estar aqui com vocês e é um prazer sempre. Bom, obrigado. Um abraço, pessoal. Até sexta-feira que vem. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos.